Falando do Chula, publicou uma nota no Estadão. E esse tipo de assunto eu sempre faço questão de trazer em vídeo. Né? Tudo relacionado às vítimas da ditadura do judiciário. Quando o governo Flávio vencer, eu não sei se existirá clima no Brasil. Mas se o Brasil já tiver uma maioria, que seja na Câmara ou no Senado, já dá para se pensar em algum momento abrir a Comissão da Verdade. Assim como aconteceu no passado. E a Comissão da Verdade, não só para, assim, prioridade às vítimas do 8 de janeiro, que foi absurdo o que aconteceu, mas você também pegando para trás, né? O que aconteceu de 2019 para frente. Toda essa perseguição aí no entorno do enquete das fake news. E outras confusões. Teve o caso do Talha-Ferro. Eu também entrou meio que dentro, né, dessa confusão toda. O caso da família Motovan, do aeroporto de Roma. Tudo. Tudo. E começar a fazer um escrutínio dessas coisas. Colocar realmente assim, restabelecer a verdade. Trabalho documental. A Comissão da Verdade lá original, se eu não me engano, eles finalizaram em 3 volumes. Umas belíssimas, dá umas 2.000 e poucas páginas. Eu não estou enganado. E aí o Chula, ele vem contar a história, assim, mais uma história absurda, né? São várias histórias absurdas. O que a história do empresário, condenado a 14 anos por Pix de R$500, pode nos ensinar sobre o Brasil. 14 anos de cadeia por um Pix. O que foi que ele fez? Ele quebrou tudo? R$500 via Pix. Foi a ajuda do Alcides Ram para a vaquinha do ônibus que levou um grupo de manifestantes para Brasília dias antes do 8 de janeiro. A turma do ônibus consta que ao menos um teria depredado alguma coisa em Brasília. É o que se tem. E dá pra provar da turma inteira. Han tem 71 anos. É desses pequenos empresários de descendência alemã que fizeram a força comunitária do interior de Santa Catarina. Alguém pode sugerir que ele sabia de tudo. Sabia que aquelas pessoas iriam ocupar a esplanada. E uma parte iria sair do controle, invadir os prédios, pintar aquela estátua com batom vermelho e tudo mais. Mas isso não é verdade. Dizer isso não passa de um patético cinismo. Ele contribuiu porque alguém pediu, porque era da comunidade, e manifestações são legítimas em uma democracia. Contribuiu porque era o seu direito e por aí daria para encerrar a questão. O fato é que ele foi condenado a 14 anos de prisão. 71 anos de idade. Para uma parte das pessoas, tá tudo ok. Petistas, a esquerda, os limpinhos. 14 anos é até pouco. Aí é o lulista. O certo seria a prisão perpétua, ou coisa pior, para essa gente fascista, ainda mais de Santa Catarina, que passou Pix para financiar o golpe naquele domingo ensolarado em Brasília. Só um país domesticado, que perdeu completamente o senso republicano, é incapaz de perceber o elemento absurdo em tudo isso. Alcides Ram, assim como outros pequenos empresários condenados do mesmo jeito, não cometeu crime nenhum, não foi a Brasília, não quebrou nada, não tentou dar nenhum golpe. Ele é apenas parte de uma multidão amarrada por um conceito, o crime-conceito, o delito que não precisa de objetividade ou enquadramento a nenhum tipo penal específico, precisa apenas de uma fundamentação, de um entendimento bem amarrado, está tudo ok. Individualmente, lei e matéria, Ram não cometeu nenhum delito. Individualmente ele não fez nada, mas fazia parte da multidão. A multidão criminosa, a autora da trama golpista, o grande crime multitudinário. A gordura parece escorrer de cada uma dessas palavras. Me faz lembrar da frase que um dia escutei de um velho professor. Nada é mais difícil de refutar do que uma ideia absurda. E aqui diria, um processo absurdo. Alcides não tem foro privilegiado, deveria ser julgado na primeira instância, com direito a recursos? Irrelevante. Não teve sua conduta individualizada? Irrelevante. Não tinha intenção de dar golpe nenhum? Irrelevante. Uma vez dado o conceito, mesmo um pequeno comerciante de uma cidade pacata no interior e seu Pix de R$500 ganha o status de associação criminosa armada, um dos crimes pelo qual ele foi condenado. Simplesmente não tem como refutar uma coisa dessas, porque já caiu no campo da loucura. A história toda me lembrou do filósofo italiano Giorgio Agamben e sua tese sobre o estado de exceção. Muito do que se passa no Brasil refere-se exatamente a isso. A esta zona cinzenta entre o que é legal e o que é meramente político, ou ainda entre o que é ilegal, mas que, por efeito de alguma necessidade ou razão de Estado, definido pelo próprio poder, se converte em perfeitamente jurídico e constitucional. É tudo que vivemos no Brasil dos últimos anos. Um inquérito que nasce de modo heterodoxo, em 2019, se desdobra indefinidamente. O universo de direitos individuais não mais delimitados pela regra escrita, mas oscilando ao gosto do poder sobre camadas opacas de interpretações e entendimentos. Na prática, vamos convir, ninguém dá bola. Diante do absurdo, observamos alguma indignação. E por aí, né? E vida que segue. O Sr. Han é apenas um exemplo bem acabado de um tipo que criamos no país dos anos recentes. Os brasileiros irrelevantes. Brasileiros sem pedigree, sem história, sem retórica e, por óbvio, sem poder algum. Pessoas que têm seus direitos claramente violados, mas que desaparecem em meio à guerra política e nossa mais completa falta de empatia. Muitos enxergam seu drama como uma vitória da democracia. Petistas, em especial. Meu velho professor tinha razão. É realmente difícil, se não impossível, refutar uma ideia como essa. Eu começo o vídeo falando da importância dessa virada de chave, que vai diminuindo a possibilidade do regime
continuar, né, aprontando. A ponto do próprio Fachin já tá falando, olha, cada fake news tem que acabar. Ele mostrou ali que ele tá, eu tô gostando com ele. Você vê que esse entendimento vem crescendo na sociedade. Aí você vê uma coisa como essa, né? Mais uma vítima dentre tantas outras. Você se pergunta, cara, como é que as pessoas deixam, velho? Como que ninguém se indigna com uma coisa dessa, só os bolsonaristas? Tem um cara que direto vai lá na live no canal secundário, e aí ele sempre vem ele vai pra reclamar. Eu quero criar uma geração de historiadores. E eu falo, cara, não, velho, não quero uma geração de historiadores. Eu só quero pessoas da direita que saibam contar a própria história, a história da perseguição. E ele sempre acha bobagem. Aí o dia ele perguntou, fala aí alguma pessoa que, sei lá, algum líder, fale de sua história e tudo mais. Aí eu falei, cara, fala de Brasil, todos os petistas. Todos os petistas, sem exceção. Sem exceção. Como você quer criar um movimento político que não tem início, meio e fim? Bota o Disseu pra falar, toda vez que o Disseu falava, cara, um discurso muito bem organizado, estruturado, mostrando como eles são os virtuosos, né, que sofreram nas garras da ditadura, aí o PT era o Partido Democrático, o representante do povo. Aí você pega o Guxiquem, acho que o Guxiquem era jurista. Cara, advogou pra uma galera aí lá no início, nos anos 80, 90, foi peça-chave aí na estruturação do PT. O PT conseguiu construir uma história toda uma narrativa. A direita não consegue nem contar porque ela foi perseguida. E por que eu tô te falando isso? Eu comecei o vídeo falando de cada fake news. A gente traz aqui um caso específico do 8 de janeiro. Eu falo da importância de uma comissão da verdade. E aí eu tô passando na rede social, eu vejo isso daqui. Nos últimos dias vocês devem ter visto vários absurdos. A gente sempre vê vários absurdos. A gente fala assim, o Valdemar. Pode sentar o pau no Valdemar. Eu mesmo sentei o pau no Valdemar semana passada, porque além de ser um safado, um descarado, falando que Bolsonaro empoderou Alexandre de Moraes, o Valdemar ainda fala isso com base numa fake news. Que foi o caso lá da fita da reunião ministerial. O Valdemar disse que foi Alexandre de Moraes, na verdade foi o Celso de Mello. Então é um safado o Valdemar. E aí a gente vê, né, as nominatas pelos estados. O povo diz, meu Deus, mas Valdemar está sabotando isso, está sabotando aquilo outro. Gente, junte a safadeza do Valdemar com a safadeza do Duda Lima e tantos outros com a inépcia, né, a incapacidade de outros políticos que eu acho que realmente são de direitas, têm alguma preocupação com o Brasil, mas que não fazem ideia do que nós vivemos, passamos. E toda vez que colocam um microfone na boca desse pessoal, eles não conseguem tirar proveito. Esse cara aqui, esse Giovanni Cherini, se você for lá nas redes sociais dele, ele tá sempre lá, fazendo ponderações à direita, defendendo o que tem que ser defendido, critica, né, o judiciário na medida que cabe. Agora eu tô passando ontem, o cara me pega um vídeo do Ayan, que o contexto disso daqui foi o seguinte, né? A turma do MBL junto com o Ayan publicou uma fake news da Marielle. E aí a Globo foi pra cima. Aí quando a Globo vai entrevistar o Ayan, pra fugir das perguntas, ele meio que tenta inverter e começa a tentar deslegitimar a Globo, pra não falar as acusações dele mesmo. Aí o cara me posta e fala assim, ó, uma entrevista histórica. A verdade derrotou as fake news e a Globo tirou do ar. Ele nem sabe quem é o cara, velho. O cara tá compartilhando o Luciano Ayan como uma entrevista histórica. Tu tá entendendo isso? Olha só. Bolsonaro está preso, foi torturado por um processo que começou com Luciano Ayan, montando os dossiês que foram pra CPMI das fake news. E Joyce e Alexandre Frota pegaram esse material, levaram para o Moraes. A partir do final de 2020, conforme noticiado na imprensa, aí vai crescendo a confusão. Moro sai do governo fazendo uma acusação para direcionar o inquérito das fake news. Não vou trazer mais detalhes, já fiz 1000 vezes. E aí, um mês após a saída do Moro, em 27 de maio de 2020, Moraes dá a primeira decisão no âmbito do inquérito das fake news contra a direita. E tá lá na decisão. E aquilo foi feito com base no depoimento da Joyce, do Frota e do Nereu Crispim. Joyce e Frota que levaram o material, Nereu Crispim, amigo do Luciano Ayan, que fazia live com o Luciano Ayan. E estamos aqui em 2026 e o Luciano Ayan já virou exemplo. Sabe? Simplesmente não dá, velho. Não dá. Eu não acho que o Giovanni Cherini tá fazendo isso de safadeza. É de desconhecimento, de burrice. Essa é a direita brasileira. E isso explica porque vocês olham eleitoralmente pro PL e você fala, cara, aquele candidato, não é só o Valdemar, gente. Quando vocês perguntam, por que não tem um partido da direita? Porque esse aqui é o nível dos nossos políticos. Me perdoe, Cherini. O Cherini, se eu não tô enganado, ele é presidente do PL no Rio Grande do Sul. Deixa eu até chegar aqui, ou é presidente ou é vice-presidente. Vou chegar aqui para dar a informação correta. Deixa eu ver aqui o Twitter. Cherini.
Isso, presidente do PL no Rio Grande do Sul, velho. Primeiro vice-líder do PL. Tá, me segue, me perdoa, Charine. Mas é de doer, cara. Você tá aí, sabe? Tá reclamando do Alcolumbre, quer esconder a verdade do Banco Master. Você tá certo na sua denúncia, cara, mas você tá entendendo, irmão? Não é qualquer desconhecimento. É a raiz de todo este mal. Surreal, cara. É surreal, bicho. Desesperador. Aí, eu falei que a gente ia falar um pouco da direita no inquérito, né? Eleitoralmente falando. Aqui não é em torno do inquérito, mas eleitoralmente falando. Mas só pra você ver, ó. Fiz o vídeo ontem, relembrando algumas coisas. Meu Deus do céu. Eu acho que às vezes o universo conspira pra me ajudar a explicar um pouco mais. Eu resolvi relembrar várias coisas que o Eduardo fez ontem. Desde maio até novembro, a luta incansável contra tudo e todos para garantir que a direita teria um candidato. E por diversas vezes, Eduardo falava, cara, sabe? Mesmo que a gente pense, tem que ter um candidato nosso. Até que chega novembro, falando, ó, ele e o Flávio, o Eduardo vendendo o Flávio como opção, o Paulo Figueiredo já entrando em campo, falando pro pessoal, o importante é ter um Bolsonaro nas urnas, sabe? Todo um processo. Aí eu vou pra rede social e eu vejo isso aqui, ó. Paulo, a sua afirmação é leviana para não dizer outra coisa. Eduardo não inventou nem viabilizou a candidatura de Flávio. Ele no final de 25 tentou sair na frente. E foi quando o Bolsonaro escolheu quem o representaria na corrida presidencial, no caso Flávio. Eduardo se coloca candidato em maio. Deixa claro que retiraria o nome pelos irmãos. E contar uma coisa aqui pra vocês, que eu não vou entrar em detalhes, mas se o Paulo Figueiredo quiser entrar, o Paulo Figueiredo entra, porque ele vai ter muito mais detalhes do que eu. Eu tenho certeza que ele tava quando isso ocorreu. Quer dizer, não dá pra falar isso não. Juridicamente é um problema. Mas eu garanto pra vocês que... Nossa, agora fiquei... Eu não pensei o problema jurídico de falar disso. Eduardo foi bem duro com algumas pessoas pra falar que ou metia o nome do Flávio ou ia dar ruim. Aí você pensa aí em que pessoas Eduardo fez chegar essa informação. Enfim. Bom, junta aí as peças e chega a conclusão. Ela falou, vai ser o Flávio, velho. Vocês não têm noção. Se não foi, se vocês não escolherem o Flávio, eu vou chutar o pau da barraca e falar que vocês tudo traíram o movimento, coisa e tudo mais. Sabe? É de doer. E aqui é o que eu digo pra vocês, sabe? Você vê, é um ódio pela verdade. Um ódio pela verdade. Eu comentei, olha o vídeo de hoje, pô. Existe um ódio profundo pelo conhecimento da direita. E não adianta vocês não explicar. A galera tem convicção que tá certo. O cara lutou 7 meses, maio a novembro, pra termos um candidato de direita, né? E já invertem a lógica. Mas voltando a falar do PL. Só quem se filiou ao PL? Barclay. Fez a denunciação caluniosa contra Flávio Bolsonaro. Lá, basicamente falando que tava com aquelas festas tipo Banco Master em Trancoso. Mentira, né? Teve que se retratar judicialmente. Aí, essa é a tua história de vida. Você aparece pra população fazendo uma denúncia falaciosa contra Flávio Bolsonaro, toma um processo, tem que se retratar e o Valdemar te filia. Aí, eu fico louco, né? Vamos lá, já tá aqui aberto. Eu já deixei aberto. Atlas, outubro, ou de agosto já tinha algumas coisas. A Barclay, inclusive, tava no Novo. O Novo teve a hombridade de expulsar depois do partido. Não sei pelo motivo, mas afastou. Parabéns pro Novo. Aí depois do Novo expulsar, o Valdemar filia. A pessoa que falava, né? O comércio tá fechado só por falta do imunizante, né? Você vai vendo acontece por causa disso. E depois coloca. E adivinha quem recusou 14 ofertas, né? Hashtag 29 de maio, fora Bolsonaro. Fez campanha pro Lula em 2022, né? Aqui é só mostrando, né? Tenta colar em Bolsonaro, filho do Novo. Aí, né? Trans de direita são melhores que as trans de esquerda. Olha, a direita woke mesmo, né? Você vê que essa divisão artificial da sociedade gota no PL. Parece até que estamos na ditadura, que é proibido reagir contra o governo. Ele não, fora Bolsonaro. As manifestações bolsonaristas, eu não vejo a PM agredindo ninguém. Ops, deve ser porque a manifestação é pró de um governo miliciano. Fora Bolsonaro, Geno. Ainda coloca o símbolo lá, né? Do alemão do bigode. Rapaz, velho. E tá no PL, irmão. Ó, só se vê spray de pimenta, bala de borracha, espancamentos quando são professores, mulheres, presos, indígenas, turma da diversidade ou qualquer pessoa que é contra o governo atual. Não tá acontecendo, velho. Era 7 de setembro.
O pessoal tava lá. Vocês aí, tia do Zap. A candidata do Valdemar queria que a polícia largasse ela bala de borracha em vocês. Agora quer ser deputada. Não pode reclamar não, velho. Quer dizer, não, aqui até pode. Graças a Deus, hoje ninguém vai reclamar. Porque falar mal do Valdemar pode. Graças a Deus. Falar mal do Valdemar pode. Ninguém pede união da direita. Né? Ninguém vai postar videozinho. Ninguém... Não vai falar nada. Graças a Deus. Do Valdemar a gente pode reclamar. Fora Bolsonaro, Geno. Fora Bolsonaro, Geno. Independência para o Brasil é com fora Bolsonaro. Liberdade a Lula. 7, eu vou de Lula. É, Valdemar, o Biden brasileiro. Ainda não inventaram uma tecnologia que a gente possa sentir cheiros, né? A gente só consegue ver e escutar, né? No dia, sabe? Que acho que botar com cheiro. Toda vez que o Valdemar dá entrevista, a gente vai ser aquele fedor de gente de fralda geriátrica, só pode uma coisa dessa. Eu tomei pavor do Valdemar, bicho. Impeachment de Bolsonaro urgente, fora Bolsonaro urgente, Lula 22... Agora mudou, eu tenho que apoiar, porque o Valdemar filiou no partido. É a direita divulgando Luciano Ayan, tratando Eduardo como inimigo e filiando gente que chama Bolsonaro de nazi, de geno e pede impeachment. Parabéns, a direita brasileira é maravilhosa, é maravilhosa. É por isso que eu não sou de direita, eu não sou de direita, sou apenas bolsonarista. No máximo, né? Se é que você ainda pode ser bolsonarista. Até o dia que vão falar que o Bolsonaro também vai aparecer alguém e falar, não é possível isso, velho.